campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e pela psicografia do nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, assistindo nossos programas, reflexões todas as manhãs, né? E as palestras, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos ler a segunda parte, do capítulo 17, que tem o título Doutrinação. Muito interessante, que é uma mãezinha que vai à procura de Alexandre para interceder no seu filho, que foi sacerdote. Inclusive, ela que obrigou ele a seguir essa carreira religiosa, né? E agora, desencarnado, ele se encontra em uma situação muito difícil, nas trevas, né? Então, a primeira parte foi ali aquela explicação de onde eles se encontram, e agora eles vão fazer um trabalho com ele de doutrinação para tentar, né, recuperar esse rico espírito, né, que tem conhecimento do Evangelho. Então, vamos começar. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente. Não estranho, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Oh, exclamei com espanto, como pode entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos sob os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla do sacrifício do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investido na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplício, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade do nosso Senhor. A história nos conta, né? E sabe lá quantos de nós não estavam lá, né? Nas cruzadas, depois na Inquisição, né, meus amados? Bem interessante, né? Vamos continuar. Como você verifica, a ignorância é antiga e simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. A morte não modifica nada, né, meus amados? A morte do corpo. Porque a gente desencarna e continua igualzinho na espiritualidade. Não tem mudança, né? Nós somos o que somos aqui, seremos lá. Então, é bem assim, como ele está dizendo aqui. Não temos céus automáticos, temos realidades. E a gente desperta lá com a nossa realidade, sem modificação, né? Que isso fique bem claro para nós, né? Que a nossa encarnação não vai mudar, nós vamos continuar os mesmos lá do outro lado. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar.
Todavia, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedece a organizações que lhes são próprias? Possui sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Porém, naturalmente, na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organização nas zonas inferiores. Elas existem em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia. Os afins se encontram, né? Aqui, como aqui, lá na espiritualidade, no abismo, na treva, onde for, os afins se encontram. E aqui está bem claro, né, que o orgulho e rebeldia que lhes inspira as fundações. Olha só o que eles levam, o orgulho é a chaga, né, meus amados? Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios de perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Em um gesto expressivo acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada, que são organizadas, né? Todas. Lembram do padre Gregório em Libertação? Olha a organização que ele tinha, né? Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. E todos conheceram o Cristo, né? Os sacerdotes, os padres, como Gregório também, né? Então, ele tinha uma cidade inteira sob o controle dele, né? Com justiça, com tribunais e tudo, lembra? Pois é. Mais uma vez senti a extensão e a magnitude do serviço que aguarda as leis servidoras de Jesus, depois da morte do corpo físico. E esse mestre amado tem uma paciência, né? O nosso Criador, né? Eles ficam aguardando, né? O momento que a gente vai se virar para o bem, em qualquer situação, encarnado e desencarnado. Vamos prosseguir. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez um ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. Ela também fica muito tocada, porque ela se sente, né, também culpada da situação que se encontra o filho na espiritualidade inferior, né? O companheiro localizava Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber a afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: foi também padre? Fui, sim, respondeu Onésio, com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Olha a pergunta, né? Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica, e por lutador todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata da revolta e desesperação. Porque pelo fato de eles serem padres, sacerdotes, eles acham que desencarnando vão se encontrar numa situação boa, né? Mas não é nada disso. E as dívidas, né? Então é essa a questão. Vamos continuar. Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Onésio com inteligência.
Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: "A que me procura?" "Soube que você, meu amigo", explicou-se o interlocutor com emoção, "experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representam para mim padecimentos enormes." Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava: "É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver." "Oh, sim, é verdade", exclamou o interlocutor, comovido com a observação. "E por que não trabalharmos contra isso?" "Mas como?" interrogou o Marinho, com inflexão dolorosa. Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas àquilo que eu estava comentando, né? Prometeram. Ele que achou que teria, né, esse céu maravilhoso, né? Mas não é nada disso. Não, nós não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Aí é que está. Que poder é esse? O Cristo não nos mostrou poder. Não, ele nos mostrou uma vida simples, né? Pregando a céu aberto, no meio das plantas, das folhas, na natureza, né, meus amados? Ele, como dizia, que não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça, né? Vamos continuar. Confiarmos dominações e impusermos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu-o bondosamente: "Não discuta." O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade: "Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória, incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em um plano mais alto. Vim convidá-lo para uma reunião. Desejarão, acaso, modificar o meu rumo, como já tentaram?" perguntou o Marinho curioso. "Naturalmente foram avisados do seu novo estado íntimo", aduziu Necésio decidido, "e talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas, quem sabe, né?" O interlocutor pensou por minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: "Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se desejar tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos." Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora desencarnada lançou-o com mais carinho a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: "Vamo-nos." Essa mãezinha quer, né, de qualquer maneira salvar o seu filhote, né? Que linda! As mães estão sempre presentes na nossa caminhada, tanto encarnadas como desencarnadas, né? Necésio estendeu-lhe o braço de irmão. Retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite.
O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Vejam só como eles fazem, né, esse trabalho lindo antes do momento espiritual, antes de todo o trabalho espiritual, né? Acontece em todas as casas, né? Essa preparação, muito lindo, né? Olha só a explicação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Olha só, eles ficam, né, um do lado do outro, fazendo uma cadeia magnética, para que nada interfira, né? O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações, e auxiliando Césio, localizou um marinho dentro do círculo magnético, no qual, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazido por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Que lindo! Eles estão aproveitando todo um trabalho espiritual, né? Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Isso é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão, ainda encarnado, e em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível. Mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em um pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia, a médium, né, o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí a minutos providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observávamos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos do nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Eles pegavam, né, o magnetismo dos encarnados, os médicos que estavam ali para também ajudar o trabalho. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor.
Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para materializarem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certo serviço de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distante do corpo físico. Que lindo, né? Viu só? Que linda explicação. Até aquele que não está entrando na corrente, mas está lá presente, né? Ele é aproveitado. Vejam só que explicação bonita essa, né? Vamos continuar. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, em outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados, de condição inferior. O mesmo processo, né? Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. Lá estava o doutrinador encarnado, né? A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. O evangelho é para ser vivido, como Cristo é para ser vivido, né? E também o evangelho interpretado. Para a gente bem viver o evangelho, tem que interpretá-lo muito bem, estudá-lo, né? A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava assim um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala, e recomendava-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. Todos cooperam, né? Que lindo! A genitora amorosa resignava seu envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevava a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudesse efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente, e com surpresa ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade ao ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe! Disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe! Por que não render-se ao amor do nosso Pai Celestial, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais, Marinho. A porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade, não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhe era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada
postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou: perdoe-me, filho querido, em que outra época eu induzi o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do Eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. E está certo. Conhecimento do Evangelho ele tinha, né? Ele foi um sacerdote. Então estava tudo gravado na sua consciência, né? Muito interessante, né? Essa mãezinha, né? Tão preocupada e se sentindo ainda, né? Responsável, claro, né? Vamos lá. Nesse momento observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade, a fé sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra materna confiante e perguntou: "Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?" A entidade amorável, contemplou com redobrado amor através do véu de pranto e respondeu: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio nesse momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória por meio de renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém, providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel a Jesus e Jesus nos auxiliará. Quanto ao resto, temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Nesésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários, mas sem luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Só depende de nós, como ele, só vai depender dele agora, né? O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou entregue aos cuidados de Nesésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtida de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu o nosso assílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Verdade, né? Reconhecia admirado a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria, contudo fornecia-lhe valiosas sementes para que ele as cultivasse como bom lavrador. Ela mostrou o caminho, agora depende dele, né? Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com um programa de serviço estabelecido previamente.
Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, por intermédio de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se de que um pobre renegociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando a ele certa teimosia em face da verdade, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Teve que mostrar, os restos mortais dele para ele se dar conta, da necessidade de mudar. Muito lindo esse trabalho de doutrinação, Esse capítulo 17 com muita lição para nós. Vamos lá. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e ideias formas que agiam beneficadamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Um dos necessitados que tomaram o médio sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, viu que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores. Tem momentos que as pessoas, que os espíritos têm que levar um choque para acordar, exatamente o que está mostrando aqui, Depois dos trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim, germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada particular constituem lições diferentes para a minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer um mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmo aos trabalhos no bem. Que lindo, E é isso aí. A consciência desperta, o trabalho do bem fortifica-nos, E tanto as entidades desencarnadas, quando se dão conta, que tem que aceitar o bem, que é esse o caminho, E que Jesus deixou as lições para todos nós, Muito bom. E ficamos por aqui, na segunda parte do capítulo 17. Agradeço. Continue assistindo o nosso trabalho, acionando o nosso canal, sempre dando uma curtida. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, tenha sempre, complacência com cada um de nós. Que esse é o Pai amoroso, misericordioso, justo e bom. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site